Bom dia, gente. Tô aqui, ó, passando com vocês, né? Eu vou gravar mais um vídeo, né? Eu vou ler para vocês o livro O Discípulo do Espírito Santo. Onde esse vídeo, né? Ele tá falando. Hoje eu vou falar a respeito da humildade, né? A, tem muitas pessoas, né? Que aí fora que falam muito a respeito de humildade, né? Humildade. Que a humildade do mundo ela é uma humildade ligada à simplicidade. Mas só que a humildade de Deus ela é diferente, é uma humildade ligada à obediência, né? A humildade de espírito é quando a pessoa ela se esforça em querer praticar a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente está no culto, né, o pastor está pregando, aí aquela palavra que você escutou, você sai dali, né, querendo colocar ela em prática. Isso significa humildade de espírito. E existem dois tipos de humildade. Eu vou estar lendo para vocês aqui agora. Né? Existe a humildade falsa e a humildade verdadeira. Vou dar primeiro o exemplo da humildade falsa. A humildade falsa é aquela em que a pessoa se posiciona humildemente diante dos superiores, com o fim de iludi-los e assim conquistar a confiança deles para mais tarde tirar proveito disso. Esse tipo de humildade é inteligente, astuciosa e profundamente diabólica. É claro que mais cedo ou mais tarde ela será desmascarada. Entretanto, até chegar a esse ponto, provoca um grande estrago entre aqueles que são realmente humildes. A humildade de espírito é aquela que o Senhor Jesus ensinou, aliás, foi o seu primeiro ensinamento para os seus discípulos, quando assegurou: Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus fala sobre os humildes de espírito, deixa-nos margem para admitir outro tipo de humildade, ao quais acreditamos serem falsas, como a de Judas Iscariote. Como exemplo, Judas, né? Ele procedeu humildemente diante do Senhor e dos demais companheiros até o dia em que se revelou como traidor, né? Ele se revelou, ele procedeu com humildade até o dia que ele entregou Jesus com um beijo. Judas ele era educado, Judas ele parecia ser de Deus, ele se comportava como um discípulo, né? E no final ele traiu Jesus com um beijo. Então, isso aí foi isso é um exemplo de falsa humildade. E a humildade de espírito, ó, ao sermos humildes de espírito, conseguiremos tomar posse do reino dos céus. Somente a gente sendo humilde de espírito que a gente pode tomar posse do reino de Deus, do reino dos céus. Algumas vezes o Senhor Jesus usava a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele se dirigia àqueles que são humildes de espírito, porque somente conseguimos ouvir a voz de Deus. Muito embora os humildes sejam uma condição de aparente fraqueza diante daqueles que não têm conhecimento da salvação em Cristo Jesus, na realidade, ela é fundamental relacionamento com Deus, pois para se considerar Jesus como Senhor é preciso se submeter a Ele como servo. E o Senhor Jesus não tem servo que não seja humilde de espírito, pois essa é a qualidade essencial dos que desejam servir a Ele. Né? Uma das características evidentes do servo de Deus é a humildade. Então, se você vê um servo de Deus e ele não é humilde, você vê que ele não é humilde, então aí você já fica com o pé atrás. Porque todos os servos de Deus são humildes. Todo homem e mulher de Deus são humildes em espírito. Então, que a gente busque em Deus essa humildade, porque só o Espírito Santo que nos dá condição de ser humildes. O mundo, ele é dos espertos, é do mais esperto, mas o céu é dos humildes. Então,
fica com essa palavra no dia de hoje. Numa sexta-feira, fica com essa palavra. Eu te peço que você vá a uma igreja, né? Orar, porque o dia de sexta-feira é um dia onde trabalhos são feitos, trabalhos são renovados no terreiro de Macumba. Existem pessoas que não gostam de você sem você fazer nada, você não tem nem assim, você, mas eu falo que eu sou bonzinho, mas tem gente que por inveja faz mal para você. E hoje é um dia onde o inimigo ele trabalha mais, é dia de sexta-feira, principalmente hoje, dia de sexta-feira 13. Então, procure uma igreja universal, vai estar tendo uma reunião totalmente voltada para esse dia, né? Reunião de quebra de maldição e reunião para te proteger do mal. Então, que Deus abençoe. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus.